Hoje vai dar continuidade e, infelizmente, vamos ter a última entrevista com a doutora Admar Concon, que vem falando pra gente, faz 5 semanas já, sobre tudo para quem quer fazer a cirurgia bariátrica. Hoje é um assunto um pouco mais polêmico, que seria a cirurgia bariátrica para o diabético. Vamos conversar com a doutora Admar. Tudo bom, doutora Admar? Tudo bem, Patrícia. Então, tá bom. Doutora Admar, vamos conversar, mostrar um pouco pro pessoal, falar para eles sobre a cirurgia bariátrica para o diabético. Ok. Primeiro, nós precisamos entender como isso aconteceu. Alguns anos atrás, os cirurgiões que vinham cuidando dos pacientes com obesidade mórbida e operando esses pacientes da obesidade mórbida, observaram que muitos pacientes obesos e diabéticos, eles melhoravam do seu diabetes muito antes de emagrecer. Então começaram a observar, não, ele está melhorando muito rapidamente do diabetes e não deu tempo ainda nem de emagrecer, era um pós-operatório muito recente. Então daí começaram a estudar por que motivo ele teria essa melhora do diabetes. E o que a cirurgia bariátrica proporcionou ao diabetes é um melhor entendimento dessa doença diabetes. E na cirurgia bariátrica, quando você faz aquele desvio do intestino, você faz com que os alimentos cheguem mais rapidamente à parte final do intestino. E algumas pesquisas mostraram que esse alimento chegando precocemente liberava alguns hormônios, alguns peptídeos, que estimulavam o melhor funcionamento do pâncreas. Então melhorava a secreção de insulina e também conseguia diminuir a resistência periférica à insulina, um problema que acompanha os diabéticos. Mas esse já é um assunto que é tratado de forma igual para todos os médicos ou é polêmico? Ainda existe alguma preocupação? Exato. O que acontece hoje em dia é o seguinte, nós temos que entender que uma boa parte dos pacientes obesos, mórbidos, se tornam diabéticos por conta do seu ganho de peso. Nós temos que entender também que boa parte dos pacientes com diabetes tipo 2, e toda vez que nós falamos em diabetes, é o diabetes tipo 2, diferente daquele paciente que já nasce diabético, que ele é dependente da insulina, que é o diabético tipo 1. Estamos sempre falando do diabetes tipo 2. Aí é importante, Exato. não são para todos. Não. Para o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes adquirido, que vai ser mais numa idade adulta. Na grande parte dos pacientes com diabetes tipo 2, existe também um excesso de peso. Existe esse sobrepeso ou uma obesidade acompanhando o paciente. Tanto é que alguns especialistas falam na diabesidade, que seria uma doença de obesidade e mais diabetes. Então, neste paciente que ele tem... Já foi criado até um nome. Exatamente, a diabesidade, que é a obesidade mais o diabetes. Este paciente, ele, dependendo do seu índice de massa corpórea, da mesma forma que nós temos a indicação para a cirurgia bariátrica, você tem que saber o índice de massa corpórea, ele vai ter uma boa melhora do seu diabetes tipo 2. Algumas pesquisas mostram uma melhora de até 70% a 90% dos casos. Nossa, mas é altíssimo. Altíssimo. E pesquisas que acompanham e acompanharam esses pacientes até 14 anos depois da cirurgia. Nossa, e também muito tempo, né? Exatamente. E 14 anos depois eles continuavam com o seu diabetes bem controlados ou até normalizados. Nossa, então, para você que está em casa que tem diabetes tipo 2, deixar claro que é só diabetes tipo 2, e tem vontade de fazer a cirurgia, está com sobrepeso, precisa, você não vai ter só o benefício de emagrecer. A doutora Admar está aqui falando para a gente que ainda por cima sua diabetes vai melhorar de 70% a 90%, né, doutora Admar? Exatamente. O que hoje está em pesquisa é exatamente o que fazer com o paciente diabético tipo 2 não obeso. O diabético tipo 2 magro. Então daí é uma cirurgia diferente e esses pacientes só podem ser operados em centros de pesquisas, em centros autorizados pelo governo, pelo Ministério da Saúde, para fazer pesquisa nesse paciente. Então, a cirurgia para quem não é obeso, a cirurgia para o diabético não obeso, para o diabético magro, ainda é uma cirurgia experimental. Em alguns centros, o nosso país é um dos pioneiros. E para ter estatística também depois, né? Para poder saber a quantidade de pessoas que realmente melhorou ou se curou, enfim. Exatamente, para você ter realmente uma segurança
e um rigor científico que permita, daqui a algum tempo, falar essa cirurgia já pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer hospital. E qual é a cirurgia? De todas as que foram explicadas, qual é a utilizada para esse tipo de caso? Para o paciente obeso e que tem o diabetes também, ele vai fazer aquela mesma cirurgia da redução do estômago com o desvio do intestino, que é a cirurgia de Foley-Capella ou cirurgia do bypass gastrointestinal. Essa cirurgia tem uma grande melhora do diabetes no pós-operatório. Também naquelas cirurgias que você tira um pedaço do estômago e você faz o desvio do intestino, você também tem uma melhora importante, que é a chamada cirurgia desabsortiva ou cirurgia de Scopinaro ou duodenal suíte.